Vamos começar. Amado Mestre Jesus, aqui estamos novamente, ó Pai, reunidos em Teu nome, para mais um estudo, Senhor, do Teu Evangelho de amor e luz. Te pedimos orientação para que entendamos tudo, Pai, que iremos estudar hoje. Aclareia nossas mentes e abranda nosso coração, que com esse frio, Pai, Tu possas levar o cobertor e o alimento para aqueles que estão necessitando. Pai, olha por todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos aqui reunidos, e olha também pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje. Senhor, orienta-nos na caminhada que nos leva até Ti. Fortifica nossos passos e, se cairmos, ajuda-nos a levantar. Perdoa-nos e tende misericórdia. Fica conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, vamos lá. Nós estamos no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não vamos esconder a luz. Porém, a luz não é só a palavra, né? Tem também as boas atitudes, os bons sentimentos. E ainda a palavra precisa ser graduada. A gente tem que ser o professor com a capacidade de entender o nível do aluno e falar de forma sequenciada do estudo, né? Não levar mais luz do que aquela que ele está apto a receber. Beleza? E agora a gente está no item, estamos no item coragem da fé, certo? Item 13, isso. Então, coragem da fé, a gente já começa a fazer uma inferência do que trata o assunto. É realmente mostrar o conhecimento da verdade, mesmo que isso nos traga algum prejuízo, mesmo que isso nos leve a algum sacrifício, correto? Sim. Agora, tem muito mais coisa envolvida, conforme a gente vai ver pelas opiniões de Kardec, Emmanuel e Joana de Ângeles. Então, vamos lá. Item 13, Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Aquele que me confessar e aquele que me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Beleza? Beleza. Pensa no começo do cristianismo, em que foi necessário, né, sofrer infinitos martírios, morrer para não renegar a Jesus. Hoje em dia, ainda tem alguma necessidade disso? Tem. Porém, não mais pela perda da vida, mas talvez pela perda de alguns benefícios terrenos que poderiam surgir, inclusive financeiros. Né? Certo? Concordam? Sim. Então, a fé, digamos assim, não será só testemunhada nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor, que se tornam, às vezes, públicos.
com algum grau de publicidade. Concordam? Não. Nós também, além disso, temos que levar a verdade, mesmo que isso nos traga alguns prejuízos. Porém, Emmanuel nos fala, no livro Segue-me, capítulo Nos Caminhos da Fé, o seguinte. Então, anota aí. Livro Segue-me, maluco que gosta de anotar, né? Eu gosto. Capítulo Nos Caminhos da Fé. Tem uma outra forma de testemunho de Jesus. A que é trazida aqui, mais diretamente, é essa. Qual? Em que nós temos que levar a verdade, mesmo que isso nos custe alguma coisa. Confessar as questões religiosas, mesmo que isso nos custe alguma coisa. E que a fé não é só testemunhada nessas situações ou que veio um sofrimento prévio e a gente passa com determinada resignação, conforme se crê mais comumente. Também a necessidade de testemunhar o Cristo com pequenas cotas de bondade, diz Emmanuel, com pequenas cotas de tolerância, com pequenas cotas de paciência e compreensão. Que momentos? Na descortesia de alguém, num olhar suspeito, numa crítica, num desrespeito, na recusa de algum interesse nosso, em algum prejuízo que nós não esperávamos, algo inesperado, e na discórdia. Porque, diz Emmanuel, quem superar aborrecimentos comuns, superar contrariedades diminutas, essa pessoa também demonstra confiança em Jesus e aprende, assim, a suportar grandes provações como se elas fossem pequenas. Beleza? Beleza. Então, para a gente colocar Emmanuel dentro da gente. Testemunho da fé não é só nas situações de dor e de sofrimento graves que se tornam públicos. Conforme Kardec, conforme as palavras de Jesus, mais diretamente vinculada à nossa compreensão, levar a verdade, mesmo que isso nos leve a algum sacrifício. Porém, também nos momentos de descortesia de alguém, de suspeita, de recusa, de prejuízo inesperado, a manifestação nossa de paciência, tolerância e bondade, que a gente sabe, às vezes vamos cair, não vai ser algo fácil, mas a gente tem que buscar isso como meta, mesmo que a gente demore algum tempo para atingir isso. Porque agindo assim, as grandes provas, nós as observaremos como se elas fossem pequenas. Beleza? Beleza. Tudo bem aí, gente? Uhum. Então vamos lá. 14. Se alguém se envergonhar de mim, se alguém se envergonhar das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória de seu Pai e na glória dos Espíritos já tão elevados que eles são considerados santificados. Eles possuem já características angelicais. Beleza? Beleza. E Emmanuel vai dizer o seguinte sobre isso, no livro Vinha de Luz. Não se envergonhar. Beleza? Anotou aí? Sim. Vinha de Luz, capítulo Não se envergonhar. Esse eu tenho. Algumas pessoas se consideram satisfeitas consigo mesmas, porque elas são capazes de fazer algumas afirmações de nobreza, né? E às vezes fazem essas afirmações de nobreza em discussões grandiosas.
porém se manifestando com cólera, se manifestando até com mais do que cólera, se manifestando com ira. E sobre esses sentimentos, se pergunta, pô, mas por que esses sentimentos todos aí de cólera e de ira? A pessoa vai dizer assim, não, é porque a gente tem que defender o mestre, né? Nós não podemos nos envergonhar do mestre. Certo? Certo. Mas isso é a preservação do Cristo de forma equivocada. Primeiro que está sendo só de forma verbal. E a nossa própria vida tem que ser uma confissão pública a favor do mestre. A nossa conduta tem que ser uma profissão de fé. Diz Emmanuel assim, ó, são infantis o trovão da voz e a mímica verbalista. Quer dizer, você se manifesta como se fosse um trovão, ou você está repetindo coisas de outras pessoas ou coisas lidas. São infantis o trovão da voz e a mímica verbalista. O testemunho é no trabalho. Dentro, fora de casa. Não é fácil. Mas uma hora a gente vai conseguir, né? Uhum. Então, não se envergonhar de Jesus não é participar das discussões religiosas de forma calorosa, da qual cada um sai mais irritado do que o outro. Você pode discordar, mas não pode dissentir. Você pode discordar. Você tem o dever de, muitas vezes, expressar a verdade. Mas com que sentimento? Com cólera? Com ira? Com irritação? Não. Jesus deu as suas manifestações, muitas vezes contrárias às ideias farisaicas, sempre combatendo o orgulho, porém, nunca com o próprio sentimento de rancor e de ódio. Percebe a coisa? Então, você dá opinião. Mas com que sentimento você dá? Porque defender Jesus, não se envergonhando dele, não implica a necessidade, e está equivocada, de estar com cólera para se manifestar, de estar com ira para se manifestar. E Emmanuel ainda acrescenta o seguinte, nas situações mais insignificantes há uma necessidade de testemunhar Jesus pelo amor, pela renúncia, pelo sacrifício, como o próprio mestre fez durante a sua trajetória. Durante a sua trajetória sublime. Beleza? Uhum. Então vamos fazer uma revisão do Vinha de Luz e disso aqui. Não se envergonhar de Jesus não é participar com sentimentos de ira e cólera de discussões religiosas. Porque o trovão de voz e a mímica verbalista são infantis. Você pode discordar, mas não dissentir. E há uma necessidade de testemunhar Jesus com renúncia também, com amor, com devotamento, com sacrifício, como ele próprio fez. Né? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Item 15. A coragem de opinião sempre foi tida em grande estima entre os homens. A coragem de expressar a sua opinião. Porque há mérito em afrontar os perigos, em afrontar as perseguições, em afrontar as contradições, em afrontar até os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias e que não são as ideias de todo mundo, né?
Então você expressa a sua opinião. Qual vai ser as reações? Você vai correr risco de vida, você vai ser perseguido, você vai sofrer contradições e você vai sofrer sarcasmo. Ora, isso foi sempre as grandes ideias tiveram essas consequências, né? Não lemos no capítulo anterior, quando a verdade é trazida de uma forma profunda, você avalia o valor que ela tem pela reação dos seus inimigos, pela persistência dos seus inimigos. E isso, Concorda? mais do que nunca, está na moda, né, João? Hoje isso está na moda, porque eu não gosto de tal coisa, vou lá, me expresso, aí vou nas redes sociais, xingo A, xingo B, xingo C, porque eu não penso assim, e como hoje a palavra do momento entre a molecada aí, lacrou, né? Vamos lacrar a situação. E, na realidade, é o contrário, né? Você ter essa calma, ter essa paciência, porque E respeitar a diferença, né? quando você tem certeza daquilo, igual a fé, quando você tem certeza da sua fé, você não precisa discutir. Ela é uma certeza sua faz parte tanto de você, que o que quer que te fale não te irrita, é igual como o Chico falava, ninguém ofendia Chico porque o Chico não tinha esse sentimento para comparar, né? É a mesma coisa, quando a gente tem certeza absoluta da fé da gente, a certeza absoluta desse Cristo, por mais que te fale, olha, não é assim, ou que rio, mas você tem certeza, não te afeta. Olha, é um direito que você tem de falar ou de criticar, mas não afeta. Agora, isso de ter a coragem de opinião está na moda hoje. Não importa se você vai ofender A ou B, mas eu falei o que eu penso. E é bem errônea essa ideia, né? Tem uma certa diferença, porque a opinião nossa de ter coragem da fé e falar a respeito das verdades profundas do Espiritismo, a gente tem por finalidade educar os outros. Além de tudo, educar os outros. Essa é a finalidade, né? E isso vai ferir interesses que se tem de diversas formas, né? Porque nós temos interesses sensualistas, nós temos interesses econômicos e o Espiritismo, com as suas verdades muito profundas, fere esses interesses. Agora, você expressar a opinião para você, agora que eu entendi o que significa esse lacrar, se você expressa a sua opinião para dela se orgulhar, é muito diferente da opinião de esclarecer para contribuir com a melhora do mundo. Nessa não tem orgulho. Nessa não tem uma finalidade orgulhosa, né? Você tem uma finalidade de fazer progredir. É diferente. É muito diferente, né? Ora, os grandes homens sempre sofreram sarcasmo. Sempre foram zombados. E é difícil, hein, João, da gente conseguir. Eu vejo assim, na minha própria família, né? Eu tento. Ó, gente, isso, aquilo, não fica assim, não faz isso. Olha, porque a gente, na próxima encarnação, a gente vai vir pior se ficar desse jeito e tal. Eu tento expor essa parte, entendeu? Mas o povo não aceita, não, sabe? É o agora, é o momento. Eu estou vivendo isso agora, então eu vou me revoltar agora, entendeu? Uhum. Eu digo, não age dessa forma, tenha calma, tenha paciência, tá? As coisas, a gente está assim porque nós temos dívidas de outras encarnações ou até dessa mesmo. Analisa o que já fez nessa vida, tá? Na atual, mas o povo fica assim, alguns dizem até para mim assim, você está fanática, você agora é fanática. Aí eu digo, eu sou fanática mesmo. Então, pronto, sabe? Aí chega um ponto que você, como diz aqui no Evangelho, né?
você arar em terreno que não é fértil. Como é que eu vou jogar semente ali? Tá? Não vai brotar. Aqui eles falam assim para mim, você está deslumbrada. O teu ainda é melhor, o teu ainda é melhorzinho. É deslumbrado, é fanática. Conta uma história de André Luiz. É porque a raiva, mesmo conosco, porque é um sentimento natural da origem que nós viemos, passamos pelo reino animal, né? Muitas vezes nos manifestávamos com fúria. Então, é natural que sintamos a raiva. Porém, também é muito razoável que nós busquemos sempre combatê-la. Agora, a raiva, ela faz perder a razão. E muitas vezes o estudo profundo é que vai trazer, em alguns momentos de raiva, alguma espécie de claridade para você evitar consequências graves. Mesmo assim, em outros momentos, você pode não conseguir. Conta uma história de André Luiz. Conta uma história de André Luiz, por exemplo. Conta aquela historinha do que está no... Tem muitas histórias. O livro No Mundo Maior é repleto de histórias. E tem os casos de ódio, que depois de 20 anos de uma situação de ódio, se foi parar no hospital de psiquiatria. Né? Lê lá o caso de Pedro e Camilo. Lê o caso no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que uma moça influenciou o seu noivo para que ele matasse os pais e ficasse com a herança. O erro é grave, né? A matança dos próprios pais. Isso se deu no século X. Mas no século XX, a mulher que estimulou o noivo a fazer isso, ou seja, se passou 1000 anos, né? Ela ainda está tendo episódios não era dança da Coreia, de uma doença psicológica muito significativa, que ela caía no chão, mesmo estando numa casa espírita, ela se contorcia, ela uivava como um lobo, pelo processo obsessivo de 1000 anos, em que ela não tinha naturalmente ideia de que, olha, vamos gozar esse patrimônio todo que você tem, mesmo que nós façamos com que outros sejam sacrificados por isso. Beleza, vamos curtir a vida em cima dos outros. Gente, isso levou uma consequência de 1000 anos e a pessoa tem ainda sequelas psicológicas significativas. Dá uma lida no livro No Mundo Maior, o caso de Fabrício. Coisa gravíssima. Então, às vezes, algum equívoco nosso vai gerar um problema. Às vezes, como diz o livro Missionários da Luz, André Luiz ia dizer umas palavras, 4 palavras ele dizia dizer para 3 espíritos. Aí o espírito que era mais superior a ele dava instrução e disse assim, olha, melhor tu ficar calado, tu não tem autorização para falar isso vai te render um século de trabalho com essas pessoas. Quer dizer, tu vai renascer com essas pessoas em função dessas palavras que tu está dizendo agora, para tu ensiná-las por um prazo de um século. Então, vê que coisa. Então, é por aí que a gente tem que pensar mais na vida futura para medir os nossos atos atuais. É óbvio que a gente já traz a mala carregada disso. Né? Já trazemos uma mala infinitamente pesada, é o fardo de vida pregressa. E esse fardo está nos que estão à nossa volta. Não vamos aumentar o peso da mala, né? Não vamos aumentar o peso da mala. Então você pode... O Paulo ia falar alguma coisa aí. Paulo? Paulo, pode contribuir aí. Acho que ele... Não, ele ligou o microfone. Fala aí, Paulo. Ele deve estar falando e a gente não deve estar ouvindo, então. Você está conseguindo ver o rosto dele? Não. O vídeo está desligado, mas o microfone dele está ligado, está aberto. Ah, tá aí.
falando, mas não está saindo voz aí, né? Não tá saindo Agora, aumenta aí o volume. E já está em 100%. Não, mas a gente está ouvindo agora. Ah, então tá. O outro lado também, né? A gente vê assim... A gente vê também assim a história do Alberto Santos Dumont, por exemplo, ele cometeu suicídio, foi um erro grave. Ele foi resgatado antes do tempo. No processo de resgate dele, quando aproximaram dele para fazer esse resgate, perceberam que não tinha obsessor, gente. Ele não tinha obsessor do lado dele, então isso facilitou muito a vida, porque ele conseguiu passar por aqui e não ter diferenças grandes com as pessoas. Ele passou, deixou uma contribuição, um legado enorme, a ponto de ser socorrido antes do tempo, né? E é uma coisa assim que, apesar dele não ter um vínculo religioso, ele se guiou muito bem nas relações humanas. Né? Beleza. É uma coisa assim interessante. E depois, as coisas que ele conseguiu, assim, que ele tinha de virtude, por exemplo, que ele se esforçou para obter, por exemplo, ele tinha um francês fluente. Esse francês ajudou em demasia na época da Segunda Guerra Mundial, naqueles desencarnes que era soldado morrendo à torta e à direita, e ele ajudou muito, sabe? Contribuiu assim, então... Tem uns paliativos, né? Não vão... É só uma contribuição. Não vai... Só uma contribuição. Não vai pensar o espírita trabalhador, que ele não tem obsessor. Beleza? Porque lembra da Joana. Não pode ver dessa forma. A gente recebe a influência, recebe, mas não vê assim. Não vê assim o obsessor como, digamos assim, alguém muito mal que vem nos atrapalhar. E como põe Kardec no Livro dos Médiuns. Isso é um serviço, gente. Isso é uma oportunidade de trabalho. Isso é uma oportunidade que é permitida pelo plano espiritual superior para que nós trabalhemos pela conversão dessas almas. Por exemplo, eu sou um espírito, vamos fazer uma simulação aqui. Eu sou um espírito muito superior e tenho alguns familiares que não são, que estão até do lado contrário, digladiando com Jesus, participando de uma horda do mal. E eles querem atrapalhar o espiritismo. Aí eu ia dizer como sábio, Jesus, permite que o meu familiar tente atrapalhar o Haroldo. Sim, porque em 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o Haroldo ia convertê-lo. Então, nós espíritas temos o serviço de conversão dessa alma. Está no Livro dos Médiuns e está no livro Mestre de Amor, da Joana de Ângeles. Ela diz assim, caridade difícil. Ela compara esse serviço de conversão de espíritos que chegam para nos atrapalhar, e vamos ver mais profundo, e que é permitido que eles se aproximem. Para João, que nós... quando sinto, né, porque você tem, pelo menos eu, assim, eu tenho a percepção, né, quando não tá, não é não vou dizer que seja um espírito mau, entendeu? Às vezes um gozador, um brincalhão, tá? Que, assim, à noite eu tenho certo medo, né? Então, ontem mesmo, eu estava deitada lá na minha cama, um frio, todo dia, aí eu fui no banheiro, meu marido já tinha dormido, aí eu fui no banheiro, voltei, aí aquele frio, me deitei assim, sabe assim, eu senti que a pessoa me cutucou atrás, sabe? Aí quando eu virei assim, eu vi assim, rapidamente aquele rosto assim, eu vi um sorriso, rindo. Né? Irônico.
Aí me deu aquele medo, assim, né? Aí eu comecei... Não era o sorriso do Elahá, né? O Não, sorriso sereno que não se chega a formar, né? aí eu comecei a orar, né? Aí pedindo para os nossos amigos que esse espírito, né, brincalhão fosse recolhido, que ele fosse amparado, que fosse dado o que ele necessitava na medida do merecimento dele. Eu fiz minha prece, entendeu? Toda vez eu faço isso. Eu não fico com raiva, não. Eu não fico Exato. com... Sabe? Eu faço minha prece em prol dele. Exato. Tá? É isso, firmeza. Firmeza. E o principal é a firmeza de sentimento. Então tá, vamos lá. Mas a gente está estudando outro assunto, galera. A gente está estudando outro assunto. Fé. Mas é a fé. É porque tem fé. Então vamos lá. Ô, João, mas só um negocinho. Se um espírito obsessor obsediar Haroldo é uma coisa, agora vem obsediar Deise aqui. Vai cair nós dois para o fogo, nós dois para a água, nós dois para o fogo. Não vou dar conta, não. Tem que, né? Obsediar Haroldo, Divaldo, professor Severino, esses aí estão tudo na boa. Agora vem para obsediar Deise aqui, vão todo mundo para um umbral. Não estão na boa, não. Então, não, eu vejo... Não estão na boa. O fardo Divaldo... deles a gente não carrega. O fardo deles a gente não carrega. E os nossos fardos fomos nós próprios que construímos. E uma majoração de fardo com permissão de Jesus. Então, vamos lá. Vamos. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcional à circunstância e à importância do resultado. Vai ver Galileu. Vê Galileu. Sofreu um processo no qual ia ser queimado. Mas que a Terra gira, gira. Vê os grandes homens, os gregos do passado. Quem foi aquele que disse que a Terra, que o ano solar foi parco? O ano solar é de 365 dias e uns quebradinhos. Antes de Cristo, não sei quantos anos antes de Cristo, era considerado um louco. Era com sarcasmo infinito em cima dele. Mas ele errou por minutos, 6 minutos, comparando com os instrumentos atuais de trabalho. Mas ele trouxe a informação? Trouxe. Ridicularizado? Ridicularizado. Ridicularizado. Então, todos os homens do passado sofreram isso por trazer a verdade. Né? E a gente trazer as verdades espíritas vai sofrer sarcasmo, vai sofrer zombaria. Vai ser como desde que falam que você aí não arrou. Não lacrou. Não, como não, que a Rô falou? Não, a Rô como é? Dizer como é, Rô? O que ela fala que você aí, Rô? Não é fanática, é o quê? Não, a palavra fugiu, hein? Não é para falar agora, não. Semelhante a fanático, né? Então, aí você mantém a sua opinião. Há sempre fraqueza em alguém recuar diante das consequências da sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto ao fugir de um momento do combate. Né? Jesus hostilizou, Jesus combateu essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará. Que renegará aquele que o tiver renegado. Que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Beleza? Beleza. Lembra de Joana de Cusa? Como foi que ela morreu? Sim. Queimada. Queimada. Como renega poste Jesus. de luz. Renega Não. Jesus. Não. Renega. Não. Renega. Não. E o filho querendo que ela renegasse, ela disse que não. O filho pedindo que mandou que ele calasse a boca. Exato. Pode soltar ele. Não. Só vou soltar vocês dois se você renegar.
Então não vai dar. Então não vai dar. Agora nós, né? Ah, mas o João é espírita. E o João, ele fala muito duro. Então ele não está em condição de assumir o cargo de superintendente. Estou lá me importando com o cargo de superintendente. Vocês que vieram me ofertar e vocês que querem me retirar. E nem que continuasse o convite, eu não tenho interesse. Né? Então, o negócio é falar a verdade. Eu quero um cargo Mesmo. lá no céu. Aqui eu não Exato. quero. Né? Coragem da fé. Ou, né? Enfim, você vai ter alguma espécie de prejuízo? Não importa. Jesus hostilizou. Jesus combateu essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está no céu aquele que o confessar diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade, né? Perderão o benefício de sua fé, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que proclamam a verdade abertamente, colocando-a, a verdade, acima de seus interesses materiais, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. Então pensa, por exemplo, no mundo romano. Aí surge o cristianismo. Os cristãos, eles não participam das festas. Eles não vão aos pés das estátuas colocar oferendas. Eles não participam de nada da religião pagã. Então, para o romano pagão, ele observa os cristãos e ele vai dizer o quê? Os campos não renderam, não produziram tanto quanto poderia produzir. E quem que é a culpa? Dos cristãos. Por quê? Porque eles deixaram de fazer as oferendas. Eles não estão participando, eles não se ajoelham diante da estátua aqui de Zeus, de Hera. Deu algum problema na cidade. Quem é a culpa? É dos cristãos. A cidade pegou fogo. Quem é a culpa? Dos cristãos. Mas os cristãos, você vai proclamar a verdade abertamente ou você vai ocultá-la para que não te traga prejuízo nesse mundo? Né? Eu vou proclamar. É isso que Jesus está falando. Beleza? Beleza. Assim será com os adeptos do Espiritismo, já que a doutrina que professam não é outra senão o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Quer dizer, que se semeia a verdade, e por semear a verdade aqui, você vai apanhar. Mas a colheita estará na vida espiritual. Lá, eles colherão os frutos da sua coragem ou os frutos da sua fraqueza. Beleza? Beleza. É interessante a contribuição da Joana de Ângeles, porque ela vai na psicologia nossa. No livro Rumos Libertadores, capítulo 52, Decisão Firme. Bom, então a gente não vai se envergonhar do Cristo e vamos então, com coragem, proclamar as verdades espíritas. Certo? Beleza, façamos isso. Aí ela começa dizendo assim, ó. Ela começa dizendo assim: a irritação converte-se em distúrbio da emoção, que termina por instalar
lamentáveis processos neuróticos na personalidade. Quer dizer, você vai defender o Cristo? Vou. Mas com que sentimento? Com irritação? Você vai ter a coragem da fé? Vou ter a coragem da fé. Vou ter. Vou proclamar Jesus abertamente. Beleza. Com que sentimento? Com irritação? A irritação vai levar você a distúrbios da emoção, e esses distúrbios da emoção agravados ficarão instalados em você processos neuróticos de difícil solução. Isso me lembrou na hora o livro No Mundo Maior, o caso da epilepsia do Marcelo. Dê uma lida lá. A epilepsia do Marcelo é o seguinte: a gente sabe que a epilepsia, em bom percentual dos casos, é uma influência espiritual obsessiva. Só que em alguns casos não tem uma influência obsessiva. Não é um processo obsessivo. É o que então? É um processo reflexo da alma, como dos cães de Pavlov. Já estudaram isso? Estou dando uma informação a mais, consta no livro sobre o processo reflexo estudado por Pavlov. P-A-V-L-O-V, um russo. Então, qual era a epilepsia que o Marcelo tinha? O Marcelo passavam os espíritos lá longe, inferiores, né? Então ele, só pela presença até distante dos espíritos inferiores, mesmo que ele estivesse na casa dele, que era uma casa muito protegida, porque os pais eram espíritas muitíssimos dedicados, ele tinha um ataque de epilepsia, por recordar do que ele havia sofrido nas regiões umbralinas. Então, o ataque de epilepsia dele era principalmente durante o sono. E aí, no fim do livro, vai falar assim, ó. Tem muita gente que não sabe, mas que está pela raiva, pelo processo automático, processo de automatismo da raiva, está nas franjas da epilepsia. Quer dizer, não tem um ataque epilético, mas a pessoa tem um processo de raiva tão frequente que aquilo lhe levou às bordas da epilepsia e ele não sabe. E a Joana de Anjos vai dizer, você vai ter a coragem da fé, comentando esse capítulo aqui. Comentando justamente esse item 15 aqui. Ela vai dizer, a irritação leva a distúrbio da emoção e pode levar à instalação de lamentáveis processos neuróticos. Aí ela vai dizer, não exatamente assim, porque eu simplifiquei. Em toda atividade nós encontraremos pessoas de todos os níveis evolutivos e de todas as preferências. Encontraremos pessoas astutas que vão prometer ajudar e não vão ajudar. Vamos encontrar pessoas descorteses e vão apontar nossos erros. Vão se fazer azedos. Vão nos criticar. Todas as atividades. Então pensa, qualquer reunião. Na família, fora da família, no trabalho, na casa espírita, fora da casa espírita. Vamos encontrar agressivos que procurarão louros para si mesmos. E depois da explosão patológica de agressividade, eles vão fugir. Vamos encontrar os devotados, que estão sobrecarregados e mesmo assim ajudam. Então, tem um pessoal que é positivo. E mesmo estando sobrecarregados, eles ajudam. Vamos encontrar as pessoas humildes, que elas trabalham discretas, sem fugir. Vamos encontrar. Então, ela está falando, está misturado. Em todas as atividades vão encontrar todo tipo de gente. Porque cada um é a aspiração específica da sua faixa emocional. Né? Aí ela já diz, estando presciente de que vai encontrar tudo isso,
não te irrites com eles. Aí ela acrescenta uma coisa que a gente não presta muita atenção. Além deles serem naturalmente inquietos, eles são antenas vivas das faixas inferiores, que deles se utilizam para intercâmbio insano. Então a gente vê aquela pessoa daquele jeito. É como ela falou, é astuta, ela é descortês, ela é, enfim, todos os equívocos humanos. Por detrás dela tem uma grande quantia de espíritos inferiores que a utilizam para o intercâmbio insano. Então, digamos assim, fica meio diluída a responsabilidade da pessoa. Mas não nos irritemos com ele. Já sai de casa sabendo que isso vai acontecer. Então, complementa a Joana. No trabalho, em qualquer situação, não percamos o otimismo. Apesar de que alguns vão desejar nos arrojar, nos lançar a decepção e a amargura. Vão desejar, as pessoas vão desejar transformar os nossos ouvidos em lixo moral, com más notícias, apelos deprimentes, censuras. Nem os animes, nem os acates. Né? Como já optamos por Jesus, e vamos demonstrar a coragem da fé, mas sem irritação, sigamos joviais, corteses, nobres, esperançosos. Fácil? Não, mas essa é a meta. Já sai de casa presciente de que tem gente que quer encher o teu ouvido de lixo moral. Como optamos por Jesus, sigamos joviais, corteses, nobres, esperançosos. Jesus é o nosso símbolo daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós devemos ser. Ele nunca se agastou, ele nunca teve uma atitude hostil. Assim, renovemo-nos. Então, se a gente precisa se renovar, é que não está bem. Então, assim, renovemo-nos na aspiração elevada e nos conservemos dócios, sem nunca nos manifestarmos com irritação. Fácil? Não. Né? Então, diz ela, discorda? Discorda. Pode discordar. Nega? Nega. Conduz? Conduz. Ajuda? Ajuda. Administra. Então, faz tudo isso. Você pode discordar, você pode negar, você pode ajudar, você pode administrar, porém faz tudo isso com bondade e paciência. Aí diz ela, para nós, és o construtor do bem e não escravo de um dever amarguradamente conduzido. Quer dizer, nós estamos nas tarefas? Estamos. Mas como que nós estamos participando dessa tarefa, desse trabalho espírita? Somos condutores do bem ou estamos na posição de, diante do dever espírita, diante da atividade espírita, de um escravo que segue amargamente conduzido? Isso não dá. Isso não dá. Assim, diz ela, volta a sorrir, volta a amar. Os erros dos outros é problema deles. O nosso problema é bem ajudar, bem estimular, com alegria legítima, sem irritação, mesmo que não sejamos compreendidos. Beleza pura, gente? Maravilha? Oh, bela lição. Então, vê que
o Emmanuel e a Joana, eles ficaram com relação a esse item da coragem, da fé, ficaram preocupados com o sentimento da pessoa que vai ter a coragem de confessar as verdades espíritas em todo lugar. Não pode ser com irritação, né? Ambos falaram nesse sentido. Beleza, gente? João, não é exatamente o que você falou, mas como diz um testemunho, ver assim, ó, a diferença que foi o estudo desse evangelho dentro de casa, todo dia a gente fazendo para mim. Porque às vezes a gente lê o evangelho, a gente faz o evangelho em casa, não é um estudo, né? Igual a gente está fazendo. Você vai para a casa espírita, você tem uma reação. Agora, a gente fazendo o evangelho aqui em casa, cedo, você tem pelo menos no meu caso, eu tive a oportunidade de ver as diferenças, sabe? Assim, porque é mais limitado o seu meio. E por ser mais limitado o seu meio, você tem mais condições de observar as suas atitudes. Né? Ao invés de falar assim, nossa, acabei de fazer o evangelho, sai ali, já está irritando, está quase chutando o cachorro e enforcando um gato, porque eu tenho de sobra. Mas e daí? Né? E daí você, na mesma hora, você fala, nossa, mas olha aí, eu acabei de estudar isso, acabei de ler isso. Então, esse cerco pequeno que nós estamos vivendo da pandemia e forçado a ficar dentro de casa, nós conseguimos, com esse evangelho, no meu caso, fazer mais reflexões, sabe? E conseguir compreender assim, até que ponto que eu estou me incomodando por coisas que não é problema meu, né? Até que ponto que eu estou me incomodando por coisas que não têm realmente valor. E até que ponto eu estou deixando de me incomodar com coisas que são extremamente valorosas para mim amanhã. Então, assim, eu achei tão bom esse evangelho, foi uma coisa muito diferente, porque você está mais em contato com você mesmo. Porque o seu tempo de lidar e aquela atividade do dia a dia está mais limitado, né? Então, você não, inclusive, Deise, não sei se você sentiu isso, mas eu aqui, por exemplo, quando eu vou fazer o Evangelho no Lar, né, que eu pego, porque eu abro aleatório, quando eu pego os temas que a gente, praticamente nós já estudamos quase todo o Evangelho. Então, os temas que eu tenho pego, né, aí eu quando termino de ler, eu explico igual o João, assim, porque eu falo que não estou só eu aqui, estou eu e os outros aqui também para estudar. Então, eu explico igual o João explicou e tal, tá eu e minha mãe, aí eu fico explicando, aí ela complementa, a gente troca ideia, e a coisa flui. Eu acho que ficou bem mais, assim, mais completo, tá? O Evangelho no Lar, ele está mais completo com todo esse estudo que a gente vem tendo com o João, tá? Completou melhor a coisa. A gente explica porque a gente estudou ele. É isso aí. É isso que tem que ficar na gente, né? Essa semente tem que ficar na gente. Nós não vamos nos modificar rapidamente com essa semente. Então, digamos assim, em palavras um tanto assim, não tão amorosas, mas um pouco verdadeiras, a gente ainda é um pouco, não é um profeta verdadeiro ainda, né? Mas a gente está se tornando essa semente, como vocês falaram aí, que saiu do saco essa semente, saiu aqui do livro, saiu do Evangelho e está criando uma raiz na gente. É isso que importa. O tempo vai fazer com que um dia a nossa bondade seja efetivamente espontânea, mesmo nas situações difíceis, né? É uma planta que vai crescendo devagar. E realmente tem que regar todo dia, para que ela cresça e frutifique. A gente está no serviço ainda de semeadura, né? De lançar a semente na terra, de regar, de molhar, e já ver a semente se partir
e surgir ali um broto de raiz, já dá uma certa satisfação para nós, né? Mas apesar, como diz a Deise, vamos desejar às vezes enforcar o gato. Mas depois essa vontade vai passar um dia. Devagar. Com certeza. Beleza, gente? Beleza. Não, mas um gato, não desfazendo do animal, porque a gente sabe que Sim. do nosso passado, mas já está melhorando, é melhor que o marido e um filho, não é não? A gente entendeu a analogia, né? A gente entendeu a analogia. É com todos os seres, às vezes, né? Às vezes é mais com os humanos, naturalmente. Porque os animais são irracionais e a gente, né, se relaciona bem com eles. Agora, às vezes, os humanos, pelo amor de Deus, né? Como nós também. Exatamente. É o que eu falo, né? Não é só eles que são fardos, que a gente carrega aqueles fardos, mas eles também nos carregam, porque a gente também é difícil. Não é só eles que são difíceis, nós somos também. E isso eu falo para o meu marido, né? Eu digo assim, não, eu sei que eu sou chata. Aí ele fica rindo. Aí ele, a gente se aguenta. Eu digo, é isso aí, vamos levando. É isso aí, gente. Eu, por exemplo, através do estudo, agora que está abrindo um pouquinho minha cabeça e trabalhando meu coração, quando eu vou me dirigir, principalmente dentro do lar, é a hora que eu tenho mais cuidado de aplicar aquele pouco que eu assimilei, porque eu não posso me preocupar com o outro, eu tenho que me preocupar comigo, porque quem está estudando sou eu, então eu não posso exigir do outro aquilo que eu ainda não aprendi, que eu não me modifiquei. Então, o meu cuidado hoje é muito maior, eu me melindro mais até, porque é para poder tentar aplicar um pouquinho daquilo que eu assimilei. Então, agora o meu cuidado é maior, o meu zelo é maior comigo na hora de eu interagir. Eu não me preocupo com o outro, porque o outro ele está do jeito dele porque ele ainda não estudou o Evangelho. Agora, eu que estou estudando o Evangelho, eu tenho que me preocupar mais comigo e usar o pouquinho que eu aprendi e tentar praticar. E aí é que vai vir o conhecimento, vai vir o desenvolver das atitudes, né, da bondade, através daquilo que eu estou. Eu não me preocupo com o outro, que ele sabe ou ele não sabe, eu me preocupo comigo que estou no caminho. Então, agora o cuidado é bem maior, penso eu, da forma que eu tento no meu dia a dia, hoje, na caminhada, né? É isso aí, Stefânia. Bom depoimento. A gente tem que fazer isso mesmo. Verdade. Amiga, faz aí, amiga, prece para nós. Eu? É. Falei, amiga, tem muitas amigas. Você? Tá bom. Mas a única que está com o microfone aberto. Eu não percebi. Mas tá tudo No fechado. meu celular não aparece todo mundo. Tá bom, obrigada. Mestre Jesus, aqui estamos perante este banquete que tu nos ofereceu, Senhor, para que possamos aprender e no caminhar desta vida aqui praticá-lo com humildade, com amor, com paciência, resignação, que possamos tornar nosso caminho com menos pedras e mais semente, que possamos enxergar uma terra fértil no futuro, para que nós possamos trilhar sob flores e levar conosco os nossos irmãos, agradecendo os nossos benfeitores pelas oportunidades que nos dado dia a dia, nos protegendo, nos orientando, ao nosso mestre, ao nosso Pai, agradecer pelo dia, pela chuva e pelo sol e pelo vento, que nos brinda da natureza perfeita, que possamos florir com muito carinho, respeito e muita luz através do Teu Evangelho, Senhor. Abençoe o nosso planeta, nossa família, os doentes, os idosos, os abandonados, os órfãos, que todos sejam amparados, Senhor. E aqueles irmãos que já partiram,
que merecem a nossa energia positiva para encontrar-se no caminho de Jesus. Abençoe todos os lares, Senhor. E dê o abrigo àquele que passa frio, o alimento àquele que passa fome, e também tiver nosso alcance, nós possamos ajudar de coração, entre amigos, fazendo bem, nos traz mais conforto, mais aprendizado do teu evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Até amanhã, até segunda. Segunda. É. Tchau, gente. Não vão enforcar os gatos, hein? Pelo amor de Deus. Terça-feira, a Malu não avisou que não vai ter aula e eu sentada aqui, Malu, hoje é terça-feira. Ela ficou brava porque eu não avisei que não ia ter aula. Eu digo, mas não Aí eu esqueci. Estefânia, é engraçado que você fez, porque você não estava na prece que eu fiz cedo, né? Não. E aí você agora fez a prece, depois você escuta lá, que você fez os pedidos assim, parecidíssimo com o que eu pedi também cedo. E olha a sintonia, e você não estava. Que coincidência. Que engraçado. Então, para ver a afinidade do grupo da espiritualidade no estudo aí, prova isso também. Malu, você ainda está gravando. Isto mesmo. Deixa eu desligar.